que está assistindo esse vídeo aqui. Hoje a gente vai falar sobre a responsabilidade que você tem de ser realista na sua vida, de jogar as ilusões por terra e não cair nas ciladas que vão transformar o seu relacionamento aí num lugar onde você não quer viver. Então, se você está interessado nesses assuntos, fica comigo nesse vídeo até o final, que a gente tem bastante coisa interessante para te falar aqui. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, dá um joinha pra mim aí, porque isso aí me ajuda muito a encontrar mais gente e alcançar mais pessoas que vão também se interessar por esse conteúdo. Compartilha e principalmente deixa um comentário aqui me dizendo o que você achou desse assunto e de novos assuntos que você gostaria de ouvir eu falando aí. Aproveita o vídeo. Tendo mais uma aula para vocês. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre alguns assuntos que tangem a vida de casal, só que de um jeito um pouco mais cotidiano e ao mesmo tempo de uma forma um pouco mais sutil do que a gente pode imaginar. Tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente não faz ideia de que elas estão lá e a gente não faz ideia de como que elas influenciam a nossa realidade, a nossa vida, a nossa vida como casal. A primeira coisa que você precisa ter em mente quando você vai investir numa rotina de relacionamento, quando você vai querer casar, eu quero me relacionar, eu quero um namoro. A primeira coisa que você precisa pensar é como que você pode ser o mais realista possível em relação a esse relacionamento. Porque grande parte dos relacionamentos que eu vejo que eles desandam em algum determinado ponto no futuro, ou até num futuro breve, que relacionamentos que duram pouco, às vezes casamentos até que duram pouco, 1 ano, 2 anos, talvez às vezes menos, é justamente porque as expectativas que uma pessoa e outra tinha dentro da relação eram expectativas irreais, eram expectativas fictícias que se criou dentro da relação. E isso acontece muitas vezes, porque quando a pessoa entra numa relação buscando atender necessidades internas dela que não estão atendidas, ela coloca no outro, ela projeta no outro essas expectativas e às vezes não percebe. Então, e outras vezes, por outras vezes também, a pessoa que cria essas expectativas e aqui tem quem está do outro lado dessas expectativas, na vontade de querer ser para essa pessoa a melhor pessoa possível, na vontade de querer ser ali a pessoa idolatrada dentro do relacionamento, de querer ser ali, buscar essa afirmação de que ela é alguém adequada, ela às vezes incorpora essa expectativa que o outro tinha e tenta sustentar isso por algum tempo. Só que quando ela veste essa roupa que não cabe nela, essa roupa que não é dela, esse papel que não é dela, essa pessoa ela tende a sustentar por um tempo e ela começa a se cansar disso. E com o passar dos dias, com o passar dos meses, conforme quanto mais ela se cansa desse papel, às vezes ela tende a jogar para o outro essa responsabilidade. Ah, mas você colocou isso para mim, ah, mas isso, assado, e aí vira aquela bola de neve de brigas intermináveis. E quando a gente veste esse papel que o outro colocou pra gente, que a gente não queria vestir desde o início, a responsabilidade por estar vestindo esse papel, ela é única e exclusivamente nossa, por ter assumido tentar atender uma expectativa fictícia do outro que ele tinha com a gente. E se você se der conta disso, que você está dentro de uma relação onde você tem atendido expectativas que são do outro, mas que você não quer atender, e isso vai de toda a natureza, desde o homem que tenta parecer um pouco mais bem-sucedido do que realmente é, a mulher que tenta parecer um pouco mais prendada do que realmente é, ou coisas relacionadas à vida sexual, à vida de casal mesmo. E às vezes a pessoa, quando ela vai tentar atender essas expectativas, ela está se machucando cada vez mais. Entenda que se você estiver numa relação como essa, você está virando o leme do teu navio para o precipício. Você está indo diretamente numa rota de colisão com a ruptura do teu relacionamento. Porque não é sustentável. Se você parar para pensar, o tipo de papel que você está assumindo, você está sendo uma pessoa que você não é. E nesse ponto, se você se deu conta disso, não importa em que ponto que você está da vida, é o momento ainda, se o seu relacionamento ainda está durando, é o momento ainda de você chegar para o teu parceiro ou para a tua parceira e ter uma conversa muito franca com ele. E falar sobre as coisas que você vem fazendo e que estão de alguma forma te machucando, que estão fora da sua zona de proficiência dentro do relacionamento, daquilo que você quer realmente fazer, daquilo que você estaria disposto ou disposta realmente a fazer dentro do seu relacionamento. E eu tenho certeza que se você colocar isso dessa forma para o outro, como que você está fazendo uma coisa que não é uma coisa que você quer fazer e que isso está te magoando de algum jeito, se essa pessoa te ama de verdade, ela vai buscar junto com você um caminho para que você não precise ficar vestindo esse papel. E aqui eu vou entrar dentro de um assunto bem polêmico e bem delicado, porque quando se trata de relacionamento, principalmente quando a gente está em relacionamentos que estão no começo, na fase de namoro, e mesmo que alguns relacionamentos que não estão no começo, às vezes a gente usou alguma característica que a gente tinha que não é tão pertinente assim à nossa personalidade e a gente teve que sustentar porque a gente usou isso uma vez.
e aí a gente começa a sustentar esses papéis que vão crescendo. Se você está num relacionamento, está numa situação onde você está vivendo esse papel que não é seu, ainda tem tempo de mudar, ainda tem tempo de tomar uma postura diferente. Eu costumo dizer que dentro de um relacionamento, quando o outro começa a ter expectativas com você de coisas que você não pode fazer, está na hora de você se dar um atestado de competência. Se você se olhar com esse olhar de respeito mesmo, e dizer para você mesmo, olha, isso aqui que essa pessoa está esperando de mim, ou isso aqui que eu gostaria de ser para essa pessoa, eu não tenho capacidade de ser. Eu me dou atestado de incompetência em relação a isso. E não tem nenhum problema você ser incompetente em algumas coisas na vida, não tem problema nenhum você não conseguir atender algumas expectativas que o outro tem com você e algumas expectativas que até mesmo você criou para você mesmo dentro do relacionamento. Às vezes você passou por uma situação onde isso foi imposto a você como um desafio, ou você passou por uma situação onde alguém te apontou isso como um defeito muito grave, isso foi traumático para você e você queria provar o contrário para a pessoa. E cada vez mais isso vai se tornando um papel doloroso para você sustentar ele, para você vestir ele na sua vida, no seu relacionamento. E o que eu tenho para dizer para você é que se você tiver a tranquilidade, o discernimento e a maturidade principalmente de olhar para as coisas que você vem fazendo na sua vida, para situações que você vem sustentando no seu relacionamento, e você olhar para aquelas que você não quer sustentar e dizer assim, tá tudo bem, eu sou incompetente em relação a isso daqui. Você vai ver que isso é libertador, porque você vai tirar um peso enorme das suas costas. E além disso, eu sei que pessoas que têm um sentimento de inferioridade, alguma coisa, isso pode parecer muito difícil. Só que para você contrabalancear esse sentimento de me sinto incompetente, é isso que eu não quero fazer, eu estou me sentindo mal por ser incompetente em relação a isso que eu não estou conseguindo fazer, você para e pensa do porquê que você, em que coisas que você é competente. Começa a pensar de se não é isso que eu sou incompetente, não é esse o motivo pelo qual a pessoa que está comigo, ela está realmente comigo? Quais são os motivos pelos quais ela está comigo? O que eu tenho que faz com que essa pessoa queira permanecer comigo? O que eu tenho de bom? Quais são as qualidades que eu tenho? Quais são as perspectivas de futuro que a gente constrói junto, que faz com que essa pessoa queira ficar comigo? E tome nota disso, da mesma forma que você tomou nota das coisas que você é incompetente, toma nota das coisas quais você é competente, porque você vai perceber que você começa a viver uma vida um pouco mais realista, um pouco mais pé no chão das coisas que você realmente pode construir no seu relacionamento. Estando de posse disso, estando de posse das coisas que você sustentou até aqui, que você está se dando um atestado de incompetência, você tem a possibilidade de se aprimorar muito mais naquilo que você é bom. E você, ao assumir as coisas que você é incompetente, se você quiser se tornar competente nisso, você tem a oportunidade de se colocar na posição de aprendiz, daquele que não sabe o que está fazendo. E aí buscar ajuda. Porque às vezes quando a gente se põe nessa posição de eu já sei isso, eu não, a gente fica tentando sustentar uma imagem daquilo que a gente não é, a gente se afasta desse papel de aprendiz e a gente se afasta do papel de quem recebe ajuda. Então, neste ponto, se você assume que você é incompetente em alguma coisa, digamos que você está assumindo, vamos falar de uma coisa muito comum nos relacionamentos. Digamos que a gente tem aqui uma pessoa que dentro do coração dela ela é muito ciumenta, só que ela tenta parecer descolada para não sufocar o outro, ela tenta fingir, que é igual aquela música que está tocando por aí, está fingindo maturidade, né? Para não dizer que é ciumenta. E, na verdade, por dentro ela morre aos poucos, ela fica remoendo esse ciúme, essa coisa difícil de sustentar, e aí isso vai virando uma bola de neve dentro dela. Se você chega pro outro e assume que você, olha, eu não queria assumir isso porque isso é uma coisa que me faz eu me sentir mal, eu não queria ser assim, mas eu sou possessivo, eu sou extremamente ciumento, e eu não sei lidar com isso. E eu sei que isso pode prejudicar o nosso relacionamento, então vamos encontrar um caminho pra gente resolver isso daqui. Porque do jeito que eu tô, eu vou morrer aos poucos e daqui a pouco a gente tá terminando, se a coisa continuar do jeito que tá. Se você se coloca desse jeito, você tende a ter um comportamento do outro que te ajude realmente a progredir em relação a isso. Você não pode querer impor a ele, querer tolher dele as liberdades, o direito de ir e vir por conta do seu ciúme. Isso é uma característica que você precisa aprimorar, uma coisa que você precisa melhorar. Então se deu um atestado de incompetência, diga pro outro, olha, eu sou ciumento, eu tô aqui e eu não sei como lidar com isso e preciso de ajuda. Só que também se dispõe a ser ajudado. E nesse ponto a outra pessoa pode colaborar contigo, tanto te dando alguns toques de como que você pode agir com ela, de como é que você pode sanar esse ciúme sem que ele prejudique a relação de vocês, sem que ele torne pequenas coisas em grandes brigas, que é o que o ciúme tende a fazer. E aí você também se dispõe a procurar um profissional para te ajudar a lidar com isso. Porque só fazendo um parêntese aqui, o ciúme ele tem a raiz em um sentimento de abandono. Se você sofreu um abandono muito grave na tua infância, na tua adolescência, você tende a ser muito ciumento na tua vida adulta. Então se você está manifestando esse sentimento de muito ciúme, de muita posse do outro,
você vai precisar de ajuda para viajar pela tua linha do tempo aí e descobrir em que ponto da tua vida você sofreu um abandono muito grave. Muitas vezes isso aí está velado na tua mente e você não se lembra conscientemente disso. Você vai ter que ir lá e essa pessoa que vai ser o profissional que vai te ajudar vai puxar essa ponta do fio da novela e vai desenrolar contigo até encontrar o momento em que isso aconteceu na sua vida. Mas voltando para o nosso, fechando esse parênteses aqui falando sobre o ciúme, e voltando aqui para o nosso assunto, quando você se propõe a melhorar em alguma coisa, quando você se dá o atestado de incompetência e se propõe a melhorar alguma coisa, é aí neste ponto que você se coloca na zona de aprendizagem. Você sai da zona de conforto, você vai para a zona de aprendizagem, onde você pode sim melhorar a tua convivência com o teu parceiro, você pode sim encontrar novas formas de agir e não só isso, não só neste aspecto. Quando você se propõe a melhorar na zona de aprendizagem, você coloca várias outras coisas, vários outros aspectos em questão para que você possa sim melhorar essas outras coisas também. Então tenha em mente que isso é um processo contínuo que você vai ter que desenvolver com você. E deste ponto aqui a gente vai para o segundo assunto da nossa aula, que é se relacionar é estar vulnerável. E quando você se expõe a dizer para o outro, eu sou incompetente nisso, você está se colocando numa posição de vulnerável, onde você pode pensar que o outro vai usar isso contra você de alguma forma, vai te apontar o dedo. Só que se você não se coloca nessa posição de vulnerável, se você veste uma armadura, você se fecha também para a sua melhoria pessoal, você se fecha também para ser sempre a mesma pessoa, sem que você progrida, porque você não está permitindo que o outro chegue perto de você. E relacionar-se está ligado a se sentir vulnerável. E relacionar-se está, de certa forma, você está se colocando a depender do outro. Quem não está pronto para depender e ser vulnerável não está pronto para se relacionar. Se você vive numa autodefesa, se você vive numa autoproteção o tempo todo, se você vive na defensiva o tempo todo, você é uma pessoa difícil de se relacionar. Você é uma pessoa com quem vai ser muito difícil alguém conseguir se relacionar com qualidade. Nem tudo está perdido, você está aqui justamente querendo aprender como que você faz para evoluir. Eu vou te dar alguns elementos nessa aula, só que você também precisa buscar mais ajuda fora daqui. Porque aqui a gente está falando de algumas horinhas de aula aqui dentro do YouTube, então eu acho que se você está disposta realmente a evoluir, você precisa buscar ajuda real, ajuda verdadeira, para que você consiga dar os passos que você precisa dar. E continuando no nosso assunto aqui, se relacionar é quando você está pronto para se relacionar, é quando você está pronto realmente para depender de alguém. E depender não no sentido de dependência financeira, de dependência emocional apenas, é aquela coisa de se sentir dependente de alguém. Não é isso. A dependência dentro do relacionamento, ela está mais numa relação de simbiose do que parasitária, por assim dizer. Vamos voltar para a aula de biologia aqui. Mas a relação simbiótica é quando as duas partes elas se ajudam, elas proporcionam coisas boas um para o outro e elas dependem um do outro. É como se você fosse olhar para aquelas plantas aéreas, né, que dependem de uma árvore para poder sobreviver, porque elas precisam estar longe do chão e elas proporcionam alguns nutrientes ali para aquela árvore crescer ali também. Tem algumas florestas aí da região tropical que tem essa característica. Então uma relação simbiótica ela tende a ser onde os dois elementos dessa relação eles interdependem entre si e eles se ajudam entre si. Uma relação parasitária é quando um suga o outro. Né? Alguém vem só para sugar, não vem para agregar absolutamente nada. Então, entenda a sua relação como uma relação onde vocês podem sim interdepender um do outro, né? E também vai para contribuir, vai para uma relação para contribuir, não só para encontrar no outro um lugar onde você vai suprir as suas necessidades. As pessoas confundem essa vulnerabilidade e essa estar pronto para depender com aquela coisa de que a mulher ela vai para um casamento e ela chega lá esperando que o marido dê guarida para ela e sustente ela, e isso faz com que o marido perca até a admiração da mulher quando ela se torna dependente demais. Da mesma forma, quando a mulher tem um homem que é muito inseguro, que é muito ciumento, e ela vai para uma relação, e ele vai para uma relação achando que é ela que tem que dar essa segurança para ele, ele tende a tornar essa relação muito difícil também, uma relação insalubre, desgastante para sobreviver dentro dela. E a mulher também tende a perder a admiração e o relacionamento tende a acabar se isso permanece desse jeito. Então, entenda que essa relação de dependência, quando a gente fala que você precisa estar pronto para depender, é que você precisa estar pronto para se mostrar para essa pessoa, para estar vulnerável perante a ela, porque ela vai ser a principal pessoa que vai estar interessada na sua evolução. Porque é a pessoa que está mais próxima de você e é a pessoa que vai ter mais interesse em que você seja uma pessoa melhor depois de você, obviamente. Eu espero que você seja a primeira pessoa a mais interessada na sua própria evolução. Então, quando você entra numa relação disposta a se expor, a ser uma pessoa que realmente vai estar vulnerável diante do outro, você vai ali
mostrar suas qualidades, você vai ali mostrar os seus projetos, os seus anseios, e vai mostrar também as suas vulnerabilidades, as suas iniquidades, os pontos que você precisa melhorar, você vai admitir as coisas que você realmente precisa de ajuda para melhorar. Porque neste ponto, essa pessoa que está com você, ela compartilha desse espaço onde vocês podem se ajudar. Entenda que no relacionamento ninguém está junto à toa. Se você se juntou com alguém é porque essa pessoa ela compartilha de muito da vida em coisas muito semelhantes em relação a você. Às vezes você se juntou com alguém que está precisando muito de cuidado, muito de ajuda, e você é uma pessoa que gosta muito de ajudar. Então, é uma das coisas que acontecem nas dinâmicas de relacionamento. Não vou entrar nesse ponto, isso é um assunto para uma outra aula, mas quando a gente está aqui numa relação disposto a se tornar vulnerável, a gente está disposto a contar nossas verdades para a pessoa que está com a gente. E quando a gente não conta essas verdades, a gente tende a esconder pontos da nossa personalidade que criam pontos de dúvida para a pessoa que está com a gente. Quando a gente não avança nos assuntos sem reservas para mostrar quem a gente é e mostrar quais são os nossos defeitos, a gente tende a deixar algumas lacunas para a pessoa preencher na mente dela. E quando isso acontece, a gente tende a ser interpretado da segunda mente dela e não segundo aquilo que a gente realmente é. E se essa pessoa teve experiências ruins no passado, que estão relacionadas a essas lacunas que você está deixando vazia, você vai ter interpretações ruins a partir dessa pessoa. Não porque ela não gosta de você, mas porque a experiência dela é diferente da sua. Então, às vezes uma coisa que é muito simples, é um detalhe, um pequeno detalhe da tua personalidade, na cabeça da outra pessoa pode se tornar um problema grave, simplesmente pelo fato de você não ter sido transparente o suficiente. Então, você estar vulnerável é você expor os pontos da sua personalidade em que você se sente frágil para outra pessoa, quais são os defeitos que você tem. E ao estar vulnerável, você permite que o outro se aproxime de você com amor para te olhar. Porque se você estiver se relacionando com uma pessoa que você tem medo que ela use isso contra você, ou que ela realmente está usando isso contra você, sinto muito te informar, mas você não está numa relação de amor. Você está numa relação de competição, onde uma pessoa está tentando vencer a outra. E eu já falei em outros vídeos. Se numa relação alguém está tentando vencer, os dois vão perder. Relação não é competição, relação é colaboração. Relação é justamente o que eu falei. É onde vocês se ajudam a evoluir como pessoas e como casal também. E para estar vulnerável é um ato de coragem, ele não é um ato de fraqueza. As pessoas elas tendem a olhar para a vulnerabilidade quando alguém se expõe, quando alguém conta os defeitos, quando alguém fala sobre si mesmo abertamente, um para o outro. A gente tende a pensar que se a gente tomar essa atitude, a gente vai estar se fazendo frágil diante do outro. E não é assim. Porque quando uma pessoa tem a coragem de falar sobre si mesma, ela está assumindo os principais defeitos dela. E quando você assume que você tem uma característica sua que precisa ser melhorada, isso não vai te atingir se for usado contra você. Isso é uma coisa que você já admitiu que é. Então ninguém pode usar isso contra ti se você já assumiu. E se a pessoa faz isso, é uma pessoa da qual você precisa se afastar. Principalmente quando a gente fala de relacionamento. Porque essa pessoa, se ela está fazendo isso com você, ela que precisa de ajuda e não você. E se você já assumiu isso para a pessoa que está contigo, e isso não está surtindo efeito, é porque essa pessoa precisa realmente de ajuda e vocês precisam de ajuda de casal. Mas tratando aqui de um relacionamento, se tratando de um relacionamento normal, onde as pessoas tendem a se ajudar e tendem a colaborar entre si, a certeza de que você pode ter é que, assim como se a pessoa chegar para você e se abrir, falar dos defeitos dela, falar das coisas que ela precisa de ajuda, eu tenho certeza que você vai de coração aberto tentar ajudar essa pessoa. Então pense nisso também dessa forma no seu relacionamento. E busque criar um espaço entre vocês onde vocês possam apadrinhar um ao outro. É aceitar aqueles defeitos que existem ali. Porque o que acontece nos relacionamentos onde não há esse espaço para a pessoa ser ela mesma, para ela expor aquilo que ela pensa, sem ser julgada, sem ser condenada por aquilo que pensa ou pelos defeitos que tem, essa pessoa que não tem esse espaço, ela tende a buscar fora. Ela vai buscar em amizades, ela vai buscar no trabalho, ela vai buscar em outras situações e às vezes até em situações onde essa pessoa vai procurar uma outra pessoa para ter relação afetiva. Daí vem as traições, daí vem várias outras coisas. Eu não estou dizendo que essa pessoa tem razão de fazer isso, mas se você não dá espaço para ela se expor, para ela falar sobre ela mesma para você, é bem provável que você está criando um espaço para que ele procure outra pessoa para fazer. E aqui não existe certo e errado, existe a realidade. E essa é a realidade que está posta para você, é o que tem. Então, crie um espaço no relacionamento de vocês onde essa pessoa possa ser sincera e transparente com você. Porque ao permitir que ela seja sincera e transparente com você, muito provavelmente você vai estar também criando um espaço onde você pode ser sincero e transparente com ela para falar sobre as coisas que você tem dentro do seu coração que você gostaria que fossem diferentes. E também das coisas dentro do relacionamento de vocês que você gostaria que fosse diferente. Para que isso aconteça, é crucial que vocês tenham um diálogo aberto, que vocês tenham um espaço dentro do relacionamento de vocês onde vocês possam conversar sobre tudo. E o diálogo é a chave do sucesso no relacionamento.
o diálogo aberto, a conversa interessada naquilo que o outro tem a me dizer realmente. E é realmente, quando você pensa nesse espaço onde vocês vão conversar, é necessário que você aceite realmente o outro, aceite totalmente o outro, do jeito que ele é, do jeito que ele veio pra você. E se você não aceita essa pessoa totalmente do jeito que ela é provável que você tenha entrado num relacionamento que você não queria estar. E mesmo assim, se você se deu conta disso agora, você pode passar a pensar no relacionamento como exatamente isso que precisa ser. Se você entrou nesse relacionamento desse jeito e você percebeu que você não está aceitando totalmente a pessoa, é preciso que você mude, é preciso que você entenda que se você não aceitar essa pessoa totalmente, você vai começar a olhar para fora em algum momento da sua vida. Então, se você está com esse pensamento, ou se você não tinha entendido isso totalmente ainda, eu estou dizendo aqui para você. Se você quer se relacionar com qualidade, você precisa aceitar totalmente o outro do jeito que ele é. Exatamente como é. Com todas as qualidades, com todos os defeitos, com tudo aquilo que ele traz na vida dele. E eu não estou dizendo que você vai aceitar como aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, eu vou morrer assim. Não por isso, é justamente o contrário. Quando você aceita o outro, ele tende a se permitir mudar para que o relacionamento de vocês seja diferente, seja melhor. E quando você tende a também a se expor dessa forma, o outro tende a te aceitar muito diferente, tende a te aceitar realmente totalmente, se você aceita ele. Porque se há um apontamento dos defeitos, há um apontamento da falta de virtude ou alguma coisa assim, o outro tende a fazer o mesmo contigo. Então, o relacionamento é reciprocidade. Pense nesse relacionamento que você tem hoje como um espaço onde você precisa criar entre vocês esse espaço de reciprocidade. E que você possa aceitar totalmente a outra pessoa do jeito que ela é, para que ela também te aceite do jeito que você é. E mais uma vez, não para que as coisas fiquem como estão, mas justamente para que vocês possam mudar a partir deste ponto de partida. Porque isso aqui é importante, é que vocês se aceitem totalmente para que vocês possam mudar a partir desse ponto que vocês estão. Este é não o final de vocês, mas este é o início de uma nova relação para vocês. Então entenda que é necessário que você aceite totalmente o outro para que ele seja uma pessoa diferente para você e que também aceite você totalmente do jeito que você é, para que você tenha um espaço também para que você possa mudar. O terceiro e último ponto dessa aula de hoje é quando a gente vai falar aqui sobre o desejo de mudança em relação ao outro, o desejo que você tem que o outro mude, e quando você responsabiliza ele pelas coisas que precisam mudar no relacionamento. Quando a gente fala de relacionamento, uma dose cavalar de autorresponsabilidade é extremamente necessária para que você não crie atritos desnecessários no seu relacionamento. Eu estou querendo dizer que quando você aceita o outro totalmente, como a gente falou até aqui, não necessariamente você pode exigir dele que ele mude. Vocês precisam ter um diálogo aberto entre vocês para saber exatamente o que vocês têm em mente para o relacionamento de vocês, para o futuro de vocês. Porque nem sempre aquilo que você quer para o relacionamento é claramente aquilo que o outro quer para ele também. E aí vocês precisam entrar num consenso entre vocês. Por isso que o diálogo aberto é tão importante, para saber exatamente aquilo que vocês são, do jeito que são, e aquilo que vocês querem para vocês, como casal, e um para o outro, dentro de uma relação. Porque quando a gente tem esse tipo de relacionamento, às vezes a gente tem uma parte, o marido ele quer que a mulher trabalhe numa coisa diferente daquilo que ela trabalha, e fica criando atrito, que fica criando picuinha em relação ao trabalho que ela tem hoje. Ou a esposa quer que o marido tenha um comportamento diferente dentro do relacionamento, dentro do casal com ela, e aí fica pegando no pé dele com situações corriqueiras do dia a dia, e isso tira a paz do casal. E tanto de um lado quanto de outro. Tanto da pessoa que pega no pé, quanto da pessoa que está tendo o pé dela puxado lá pelo outro. Então, o diálogo aberto entre vocês é para que vocês façam um alinhamento de expectativas. É para que vocês entendam exatamente aquilo que se pode esperar do outro e aquilo que o outro pode esperar de vocês também. Quando vocês têm esse diálogo aberto e quando vocês podem falar abertamente sobre aquilo que vocês esperam, e eu falo desde assuntos simples de convivência, do trabalho de vocês, até assuntos um pouco mais delicados para o casal, como, por exemplo, se vai ter filhos, se não vai ter filhos, quantos filhos vocês vão ter, se vocês querem ter uma vida um pouco mais abastada, que vai depender de uma dedicação maior no trabalho, ou se vocês querem uma vida mais simples para poder viajar, para poder fazer coisas. E isso elimina atritos desnecessários ao longo da jornada de vocês. E quando se trata de uma situação onde você está ficando insatisfeita aí com alguma coisa que está acontecendo no seu relacionamento, você tende a querer que o outro mude. Você tende a tomar nota de tudo que ele poderia fazer de diferente para que vocês fossem mais felizes, para que isso parasse de afetar o relacionamento de vocês, para que não mais vocês tivessem atritos em relação a esse assunto do qual você gostaria que o outro melhorasse. E o que eu tenho para te dizer é que não é responsabilidade do outro tomar essas atitudes, de ter essa mudança, se ele não se propôs a isso, se não foi uma coisa que ele se propôs e que ele te garantiu que iria fazer. E justamente o contrário.
Se você tem esses pontos de melhoria que precisam ser mudados dentro do seu relacionamento, a primeira pessoa que precisa se dispor a mudar é você. E a mudança não tem a ver com mudar o comportamento do outro, não tem a ver com impor o outro. Tem a ver justamente com mudar a sua atitude diante do outro. A dinâmica que você pode usar dentro do seu relacionamento para você entender o que precisa ser feito para que o outro mude o comportamento dele diante de você, diante das coisas que você quer que sejam melhor, a gente tem uma técnica no coaching que chama meta-espelho. Essa técnica é uma técnica muito simples, é uma das mais básicas do coaching, mas ela é super eficaz também porque ela tem essa capacidade de fazer você enxergar algumas coisas que você não estava enxergando. Quando você tiver um ponto em questão que você gostaria que o outro mudasse, que você gostaria que ele tivesse um comportamento diferente na vida dele, a pergunta de $1 milhão que você precisa fazer é: qual é a coisa que eu faço, o que é que eu faço que incentiva o outro a agir assim? Qual é o comportamento que eu tenho que faz com que o outro se sinta que o outro se sinta no direito de agir desse jeito? Quais são as coisas que você faz que faz com que ele se sinta no direito de agir da forma que age? Ou mais ainda no direito, né? Normalmente, quando a gente tem um comportamento de cobrança dentro do relacionamento, a gente tende a ser taxado de chato. Ou quando a gente tem um comportamento um pouco mais desligado, a gente tende a ser taxado de desleixado. Né? Agora, se você for observar, se você é essa pessoa que cobra de um desleixado, por exemplo, você vai perceber que você fica o tempo todo cobrando ele, apontando onde que ele precisa melhorar, apontando onde que ele precisa agir, e ali você cria uma zona de conforto para ele de alguém que o tempo todo tem alguém avisando ele do que precisa ser feito. E aí o comportamento que você precisa ter é: recua e deixa ele viver na desordem dele por um tempo, até aquilo aí afetar ele de um jeito que ele mesmo vai querer mudar. E eu dei um exemplo aqui de uma atitude que quando a gente observa, né, a resposta para essa pergunta, né, o que eu faço que colabora com que o outro tenha essa atitude que ele está tendo. Se ele é um desorganizado, provavelmente eu cobro muito ele, provavelmente eu faço as coisas que ele deixa em desordem, eu acabo me incomodando com isso e eu vou lá e eu mesmo faço. Então, essa atitude corrobora para que o outro continue desorganizado, continue com a vida desordenada. E aí, que atitude nova que você pode tomar diante dessa pessoa que é desordenada, que é desorganizada, e você não, para que você não se estresse, para que você não se aborreça mais com isso? Primeira coisa, entender que ele é assim, entender que essa pessoa está sendo desse jeito. E aí você pode agravar a situação dele, você pode complicar a situação dele um pouco mais, para que ele queira mudar. Complicar a desordem dele é deixar não só esse ponto, mas outros pontos nos quais você tem na vida dele organizado de uma certa forma, que você tem avisado ele de outras coisas, para que ele sinta o desejo de se organizar, para que ele não sofra com aquilo que ele vai estar sofrendo ali em relação à desordem dele. Porque se você continuar tendo essa atitude de ajudar ele, vai lá, aponta aqui, ajusta ali, fica ali dando uma de mãezona dele, você vai acabar ficando nessa situação que você está do mesmo jeito para o resto da sua vida. Então é preciso que haja uma mudança de atitude. Você vai perceber que, conforme você mudar o seu comportamento, o outro também tende a mudar. É uma regra básica da constelação familiar, da programação neurolinguística, do coaching. Todas essas teorias elas falam a mesma coisa. Quando uma pessoa muda de comportamento, necessariamente o outro muda. Novamente, você não precisa acreditar em mim. Faça, teste por conta própria. Quando você testar, você pode voltar aqui e me dizer o que funcionou e o que não funcionou. Junto com esses assuntos que a gente está entrando aqui, agora para finalizar, caminhando já para o final dessa aula de hoje, quero falar um pouco sobre autorresponsabilidade, sobre a responsabilidade que você tem diante das coisas. A gente tem vários relacionamentos, várias pessoas que se relacionam na vida e elas vivem uma zona de conforto eterna. E justamente porque elas justificam que a responsabilidade pela mudança, pelas coisas que deveriam ser feitas no relacionamento, essa responsabilidade é do outro e não delas. E isso faz com que ela acabe sofrendo, ela acabe vivendo dentro desse lugar onde ela não quer viver, dentro desse lugar de desconforto. Então, para a gente finalizar aqui, o último assunto desse vídeo, dessa aula de hoje, é que o relacionamento é seu, então a responsabilidade de fazê-lo diferente também é sua. Não adianta você ficar apontando o dedo para o outro e dizendo aonde que ele poderia melhorar. Você precisa sim de uma dose de autorresponsabilidade e tomar posse das coisas que você precisa fazer diferente na sua vida. E a mais importante delas que eu poderia dizer para você é que você fosse alguém melhor todos os dias. Porque se você se limitar a aprender apenas as coisas que são triviais, que você já aprendeu até aqui, você continuar dentro dos mesmos assuntos, você vai continuar tendo os mesmos resultados. E muitas vezes eu chego para falar alguma coisa para alguém que me procura ali, às vezes pelo direct do Instagram, ou numa pergunta, numa roda de amigos, e aí, Fernando, o que eu poderia fazer aqui de diferente e tal? Aí eu vou, observo ali e falo, ó, age assim, faz isso aqui. Aí a pessoa olha para mim, mas não é isso aqui que eu queria fazer, mas isso aqui,
Quase que dá vontade de perguntar, mas por que você me perguntou então, se você não quer fazer aquilo que eu estou te falando? É que, na verdade, quando a gente tem esse olhar, a gente enxerga aquilo que você também já sabe que precisa ser feito. Só que a verdade é que quando a gente enxerga um problema na nossa frente e a gente não quer tomar a atitude que esse problema está pedindo, a gente tende a ficar buscando alternativas que não necessariamente nos levam para o mesmo lugar. A gente tende a encontrar, na verdade, alternativas que fazem com que a gente fique empurrando esse problema com a barriga. E se você quer ter um resultado diferente, se você quer que o seu relacionamento mude, é importante que você realmente pense, é, que você realmente cogite aqui, levar em frente essa atitude que precisa, essa atitude que a vida está te pedindo. Porque não é simples realmente você ter uma vida boa. Não é uma coisa que vai cair no teu colo, que vai ser uma dádiva do universo. Muito pelo contrário. As atitudes que você precisa tomar na sua vida, só você pode tomar e ninguém mais. Ninguém vai vir aqui e operar um milagre na tua vida, o universo não vai fazer um presente aqui no teu colo, ano que vem vai ser melhor, Deus proverá. Não, não proverá não, sinto muito te informar, mas o que vai prover de verdade é a sua atitude. E se você quiser de fato que a tua vida mude, começa a agir. Começa a pegar aquelas atitudes que você precisa tomar na sua vida e começa uma a uma por em prática. Os assuntos da aula de hoje. E o recado final para você é que se você quiser fazer algo diferente na sua vida, você precisa realmente adquirir uma postura diferente. Se você quiser realmente uma vida diferente da sua vida, você precisa colocar novos elementos nela. Você precisa realmente tomar uma postura diferente e agir de acordo com essa nova postura que você quer adquirir para sua vida, de acordo com esses objetivos que você está colocando no teu futuro. Porque se naturalmente você continuar fazendo as coisas ou pensando com a tua cabeça de desviar dos problemas ou encontrar caminhos alternativos, a tendência é que você fique onde você está ou que o seu relacionamento fique cada vez pior. Porque a vida, a gente costuma dizer que a vida é uma escada rolante ao contrário. Só de você parar ou de você andar devagar, você já tende a andar para trás. Então realmente se proponha a escolher a vida que você quer viver e fazer o que é necessário para que você tenha ela. Porque as pessoas que realmente buscam isso, as pessoas que realmente querem isso, elas fazem o que for necessário para isso. Então o recado para você é, se você quer realmente encontrar lá no futuro a vida que você quer desejar, se você quer ter um presente que está no futuro hoje, que realmente vai ser o futuro que você, o presente que você deseja para você, para o seu eu, faça por onde. Faça por onde. Tenha as atitudes que a vida pede de você e não deixe mais para depois, porque quem deixa para depois vai colher um monte de talvez aí e às vezes o seu talvez que você vai colher no futuro não é exatamente a vida que você quer viver. Então espero que eu tenha ajudado você a dar mais alguns passos na sua vida. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, deixa o joinha aí, encaminha esse vídeo para as pessoas que você acha que poderiam assistir e ter alguma melhora de vida com eles, porque esse aqui é o nosso propósito. Um abraço e até o próximo vídeo.